Annyeonghaseyo 여러분, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo e essa é a sexta videoaula do nosso blog. Nessa aula começaremos a estudar sobre as partículas da língua coreana, partículas que é um conceito gramatical inexistente da língua portuguesa, mas eu tentarei explicar da melhor maneira possível para que vocês possam compreender, pois elas são bastante utilizadas no coreano. Lição 9. Partículas de sujeito e objeto. Vamos dar uma pausa no estudo sobre os verbos e nos focar em um dos aspectos gramaticais mais curiosos da língua coreana, as partículas. Para a gente entender melhor como elas funcionam, vamos analisar essa frase em português. O homem come a maçã e o estudante bebe água. Uma frase bastante simples. Se vocês são bons em gramática, logo perceberão pela lógica por que destaquei com cores diferentes cada palavra da frase acima. Se não, relaxa, vou destrinchar tudinho a partir de agora. Bem, a frase acima é composta pelos seguintes elementos: sujeitos, verbos e objetos. Os sujeitos estão identificados pela cor vermelha, o homem e o estudante. Os verbos pela cor preta, come e bebe. E os objetos pela cor azul, a maçã e a água. Bem, sujeito indica a pessoa que pratica uma ação, ou seja, o homem que pratica uma ação. Que ação? Comer. E o estudante, que também pratica uma ação. Que ação? Beber. O verbo, que está indicado de preto, indica a ação que se é praticada pelo sujeito, ou seja, comer, beber, dormir, amar. Nesse caso, nessa nossa frase, temos os verbos comer e beber. São as ações praticadas pelos sujeitos. O homem, que é o sujeito, ele pratica uma ação. Que ação? Comer. O estudante também pratica uma ação, e ele também é um sujeito. E que ação ele pratica? Beber. E o objeto, identificado de azul, identifica a pessoa sobre qual ação foi praticada. Ou seja, a maçã que foi comida, o leite que foi bebido. Em nossa frase, nós temos o objeto a maçã, porque foi uma ação, algo aconteceu com essa maçã. Ou seja, o que é que aconteceu com essa maçã? Ela está sendo comida pelo sujeito da frase, que é o homem. E também temos o objeto água. Alguma coisa está acontecendo com essa água, porque ela é o objeto da frase. E o que é que está acontecendo? Ela está sendo bebida pelo sujeito da frase, que é quem? O estudante. Em português, a gente identifica geralmente cada um desses elementos pela ordem que aparecem numa frase. A nossa língua é classificada como SVO, ou seja, de ordem, sujeito, verbo e objeto. Isso quer dizer que quando falamos em português com outra pessoa, nós usamos naturalmente essa ordem sujeito, verbo e objeto para que a pessoa possa entender. Apesar de ser a ordem mais utilizada em português, às vezes encontramos uma inversão entre elas, principalmente em músicas e poesias, mas que fornecem outros detalhes para que a frase se torne clara. O que aconteceria se a gente ignorasse em português a ordem sujeito, verbo, objeto e utilizasse as palavras da frase acima de forma desorganizada? Por exemplo, bebe água estudante, come a maçã um homem. Fica estranho e mais difícil de entender, né? Mas com a ajuda do esquema de cores que utilizei, esse quebra-cabeça se torna mais fácil de ser resolvido e é isso que ocorre no coreano. Bem, como o sujeito vem primeiro e está identificado de cor vermelha, a gente sabe que o sujeito dessa frase, os sujeitos são o estudante e o homem. Depois os verbos, que é beber e comer, e depois o objeto, a água e a maçã. Então podemos entender que essa frase pode ser: o estudante bebe água e o homem come a maçã, ou o homem bebe água e o estudante come a maçã. Em coreano, ocorre a mesma coisa, mas ao invés de cores, obviamente, a língua coreana utiliza partículas no final das palavras para identificar se elas são sujeito ou objeto de uma frase. Ou seja, essas palavras que estamos vendo, água e estudante, água que é o objeto e estudante que é sujeito, em coreano, além da palavra, temos sufixos, que são chamadas de partículas, que são colocadas no final delas para que a gente possa identificar a função delas na frase. O coreano é considerado uma língua SOV, ou seja, sujeito, primeiro dizemos sujeito, a pessoa que pratica a ação, depois o objeto, a coisa sobre
qual ação foi praticada e no final o verbo. Ou seja, diferentemente da nossa língua, o verbo vem sempre no final da frase. Porém, as ordens do sujeito e do objeto ficam por conta do falante. Apesar de que essa estrutura não é fixa e como há as partículas para identificar, então não precisa de toda essa rigidez como temos em português. Então, logo aqui embaixo nós temos uma frase: a maçã o homem come. Na frase acima, em português, como é que a gente sabe se é o homem que come a maçã ou se é a maçã que come o homem? Além da lógica, claro. Na maioria das vezes, utilizamos a ordem SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, naturalmente, para que não haja dúvidas sobre quem pratica a ação e sobre quem a ação é praticada. Logo, a gente costuma dizer o homem come a maçã, para deixar bem claro sobre quem faz o quê. Entenderam? Logo, em coreano, eles podem inverter isso e pode falar o homem a maçã come, ou a maçã o homem come, e eles entenderão perfeitamente, porque além dessas palavras a maçã e o homem, tem esses marcadores que são as partículas que aprenderemos hoje. Bem, primeiro aprenderemos a partícula de sujeito, que é a partícula que serve para identificar quem pratica uma ação na frase. Partícula de sujeito IK. A partícula de sujeito I é usada quando uma palavra termina por consoante e K quando termina por vogal. Aqui temos dois substantivos, 학생, que significa estudante, 학생, e 남자, que significa homem, 남자, 남자, 남자. Bem, como 학생 termina em consoante, acrescentamos I para dizer que ele é o sujeito da frase. Então, 학생 se torna 학생이, 학생이, o estudante. 남자, que termina em vogal, acrescentamos K e se transforma em 남자가, o homem. 남자가 e 학생이 são as pessoas que praticam a ação em uma frase. Elas são o sujeito da frase. Atenção! Não existem artigos em coreano, bem como não há partículas em português. Porém, com o tempo vocês notarão que a tradução de uma palavra com partícula numa frase em coreano é quase sempre equivalente a uma palavra acompanhada de artigo em nossa língua. Bem, como já identificamos o sujeito de uma frase em coreano, agora aprenderemos como identificar o objeto, ou seja, a pessoa ou a coisa sobre quem a ação é praticada. A água que é bebida, a pessoa com quem eu falei, ou o livro que foi lido, etc. A partícula de objeto em coreano também tem duas formas, ul e rul. Ul é usada quando a palavra termina por consoante e rul quando termina por vogal. Por exemplo, a palavra mul significa água. Mul. Como mul termina em consoante, adicionamos ul e temos murul, água. Murul. Saguá significa maçã. Saguá. 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 Como termina em vogal, acrescentamos rul. Saguarul. Logo, murul e saguarul são os objetos da frase, ou seja, alguma coisa vai acontecer com essa água e alguma coisa vai acontecer com essa maçã. E essas coisas que acontecem são expressas pelos verbos. Então, o que pode acontecer com a água, por exemplo? A água pode ser bebida, e com a maçã ela pode ser comida, cortada, etc. Bem, então vamos ver alguns verbos. Na última lição, aprendemos os verbos mokta, que significa comer, mokta, no tempo presente, mogoyó, e o verbo mashda, que significa beber, mashda, no tempo presente, mashoyó. Agora vamos para a ação e formar frases em coreano. Bem, o homem come a maçã. 남자가 사과를 먹어요. 남자가 사과를 먹어요. Como vimos anteriormente, a língua coreana é de ordem sujeito, objeto, verbo. Primeiro, sujeito, namjaga, identificado pela partícula K. O objeto, saguarul, identificado pela partícula rul. E o verbo mokta, conjugado no tempo presente, mogoyó. Namjaga saguarul mogoyó. O homem come a maçã. Logo aqui embaixo temos um segundo exemplo.
o estudante bebe água. Hakseni murul mashoyo. Primeiro, o sujeito, Haksen, identificado pela terminação de sujeito I. Murul, o objeto, identificado pela partícula de objeto ul. E o verbo mashda, conjugado no tempo presente, mashoyo. Como dito anteriormente, as ordens do sujeito e do verbo e do objeto, em coreano, podem ser invertidas, e ainda assim, por causa das partículas, a frase continuará sendo clara. Ou seja, a frase Namjaga Saguarul Mogoyo, o homem come a maçã, também pode ser dita como Saguarul Namjaga Mogoyo, que vai significar a mesma coisa. Isso em português fica difícil de compreender se a gente falar a maçã come o homem, porque a gente não tem partículas em português que identifica se a maçã é sujeito ou objeto, ou se o homem é sujeito e objeto. Apenas a ordem das palavras na frase. Já em coreano, não. Como rul identifica o objeto, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo com a maçã. E como K é a partícula de sujeito, a gente sabe que o namja é a pessoa que está praticando essa ação em cima da maçã. Logo, Saguarul namjaga mogoyo significa o homem come a maçã. E murul hakseni mashoyo, o estudante bebe água. Apesar de ser possível falar uma frase nessa ordem coreana, mas é muito mais comum vocês ouvirem Namjaga Saguarul Mogoyo do que Saguarul Namjaga Mogoyo. Porém, vocês nunca vão ouvir, por exemplo, Namjaga Mogoyo Saguarul, porque o verbo vem sempre no final da frase. Bem, agora vamos ver um aspecto um pouco mais complexo sobre a partícula de objeto. Vocês lembram dos verbos formados por um substantivo combinado com o verbo radar que vimos na lição passada? Pois é. Esses substantivos podem receber a terminação da partícula de objeto e se separar da conjugação do radar. Ou seja, tomamos, por exemplo, o verbo kombu radar, que significa estudar, que é composta por kombu, um substantivo que significa estudar, e radar, que significa fazer. Fazer estudo, estudar. Então, em coreano, podemos falar Hakseni kombu heo ou Hakseni komburul heo, para falar o estudante estuda. No caso de Hakseni komburul heo, temos ao pé da letra o estudante faz o estudo, ou seja, o estudante estuda. Outro exemplo com o verbo iradar, que significa trabalhar, temos o substantivo il, que significa trabalho, e radar, o verbo que significa fazer. Logo, fazer o trabalho, trabalhar. Então a gente pode falar namjaga ireo, o homem trabalha, ou namjaga irul heo, ou seja, o homem faz um trabalho, o homem trabalha. Bem, geralmente essa segunda forma, com a terminação do objeto, é considerada um pouco mais formal, mas ainda assim as duas são usadas naturalmente no dia a dia em uma conversação tanto formal quanto informal. Essas partículas são realmente necessárias? Sim e não. Na escrita, elas são obrigatórias o tempo todo. Porém, na linguagem falada informal, elas podem ser excluídas caso o sentido da frase seja claro, o que acontece na maior parte do tempo. Na linguagem falada polida formal, utilizada com seus superiores, elas costumam aparecer com mais frequência, porque servem para demonstrar respeito com a pessoa com quem se está falando. Então vamos ver alguns exemplos dessas frases que vemos hoje, sem as partículas. Haksen kombu heo, o estudante estuda. Namja ireo, o homem trabalha. Haksen sagwa mogoyo, o homem come a maçã. Namja bul mashoyo, o homem bebe água. Apesar de não apresentar as partículas, todas as frases acima estão corretas na linguagem falada, porque os significados são claros. Porém, observem que em todas a ordem sujeito, primeira pessoa que pratica a ação, objeto, depois o objeto, a coisa sobre qual a ação é praticada, e por final o verbo foi mantida. E o verbo radar, no exemplo Haksen kombu heo e no exemplo namja ireo, não é separado do substantivo para que não haja mal-entendido. Bem, e vamos ver mais uma partícula da língua coreana. A partícula de tópico. Nessa lição, vamos continuar falando sobre partículas, mais especificamente sobre a mais curiosa entre elas, a partícula de tópico.
Observe a seguinte frase em português. A mulher come bolo enquanto que o professor bebe leite. Outra frase simples. Se vocês se lembram bem do esquema de cores que utilizei na lição passada, notarão que utilizei o vermelho para destacar o sujeito, nesse caso, a mulher. O cinza, que aí está mais para preto no vídeo, para destacar os verbos, ou seja, comer e beber são verbos, porque são ações. E o azul para destacar os objetos da frase, ou seja, bolo, alguma coisa está acontecendo com esse bolo. O que é? Ele está sendo comido. E temos o leite também, que é o objeto, outro objeto, alguma coisa acontece com ele, que é o que? Ser bebido. E então fica a pergunta, por que o professor que está destacado de verde e não de vermelho, já que ele também é um sujeito da frase, ele também está realizando uma ação? Teoricamente, sim. Em português, ele também é um sujeito, mas em coreano, não. Pois quando há um contraste entre dois ou mais sujeitos de uma frase, um deles passa a ser considerado como tópico da oração. E qual é o contraste que se tem na frase analisada? Bem, enquanto que na primeira parte estamos falando da mulher que come o bolo, na segunda parte mudamos o foco da mulher para o professor e dizemos que ele está fazendo algo diferente. Compreenderam? Ou seja, nessa frase, a mulher é o sujeito, porque ela está realizando a ação de comer o bolo. Mas quando a gente fala do professor, a gente não fala mais da mulher, a gente já está falando sobre outra pessoa, ou seja, a gente está contrastando a ideia de que a mulher come o bolo, a gente está pegando outra pessoa que está fazendo outra coisa, e essa pessoa não é mais o sujeito, ela é o tópico. Enquanto que em português não fazemos essa distinção entre sujeito e tópico, em coreano, partículas são utilizadas a fim de demarcar quem faz o quê. As partículas de tópico em coreano são duas. A partícula de tópico é usada quando uma palavra termina por consoante e 는 quando termina por vogal. Por exemplo, a palavra 선생님 significa professor, termina em consoante. Logo, adicionamos e temos 선생님은. 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 Ou seja, o professor, enquanto que o professor, já o professor, a respeito do professor, ou seja, uma pessoa fez uma coisa, mas o professor agora vai fazer outra, logo ele é o tópico. E temos aqui também a palavra 여자, que significa mulher e termina em vogal. Logo, acrescentamos 는. 여자 vira 여자는. 여자 significa mulher, a mulher. Logo, 여자는, já quando ela se transforma em um tópico, ela tem o sentido de enquanto que a mulher, a respeito da mulher, já a mulher, porque ela vai fazer outra coisa. Bem, vamos de vocabulário para a gente treinar melhor o uso dessas partículas. 먹다, comer, 마시다, beber. Aqui temos dois novos substantivos. Cake, que significa bolo. Cake, do inglês cake. Então fica fácil de vocês memorizar essa. Cake. E uyu, que significa leite. Uyu. Vocabulário aprendido. Agora vejamos como traduzir a frase do início da lição para coreano. Se vocês não se lembram, era a mulher come bolo e o professor bebe leite. Bem, a primeira parte. A mulher come bolo. 여자가 케이크를 먹어요. 여자, mulher, marcada pela partícula de sujeito K, porque é ela que está realizando uma ação. Cake, marcado pela partícula de objeto, porque está acontecendo alguma coisa com ele está sendo comido. E o verbo 먹다, conjugado no tempo presente, 먹어요. 여자가 케이크를 먹어요. A mulher come o bolo. Aí vamos para a segunda parte da frase, um contraste. Vamos falar de outra pessoa fazendo outra coisa, que é 선생님은 요리를 마셔요. 선생님은 요리를 마셔요. O 요리를 마셔요. 선생님, o professor, está marcado pela partícula de tópico, porque vamos apresentar uma nova ação, quer dizer, vamos apresentar uma ação diferente do que a mulher estava fazendo. Logo, usamos a partícula de tópico com a palavra 선생님. E o que é que o 선생님 está fazendo? Bem, ele está praticando uma ação. E quem está recebendo essa ação? Uyu, que significa leite. Logo, marcamos com a partícula de objeto 룰.
E o yu vira uyurul. E que ação é essa? A ação do verbo mashda, que significa beber. Logo, Sonsenniman, uyurul mashoyó, o professor bebe leite. Então temos a frase completa, Yodjagak Hegul Mogoyó, Sonsenniman uyurul mashoyó, que significa a mulher come bolo enquanto que o professor bebe leite. Ou a mulher come bolo, já o professor bebe leite. Ou a mulher come bolo e o professor bebe leite. Bem, o uso da partícula de tópico é bastante abrangente e apresenta outras funções, sendo a principal delas a de enfatizar que você está fazendo uma afirmação apenas sobre uma coisa específica. Bem, na verdade, a partícula de tópico na língua coreana e também ela é existente na língua japonesa, então se algum de vocês falam japonês vai ser muito mais fácil, vocês vão poder pular essa lição rapidinho. Mas ela é muito discutida em coreano, porque até alguns gramáticos chegam a discordar um do outro sobre a real função, quando ela deve ser utilizada. Existem livros e mais livros e teorias de quando ela é utilizada. Então, a única maneira de aprender de fato é pela observação, ouvindo, treinando, e com o tempo vocês vão pegar naturalmente. Bem, então vamos aprender mais essa função, que é a de fazer uma afirmação específica sobre uma coisa. Aqui temos 3 palavras, cho, que significa eu, cho, haksen, estudante, e o verbo ida, imnida, conjugado em tempo presente formal, imnida, sou. Logo, eu sou estudante, em coreano é chonen haksen입니다. chonen haksen입니다. Por quê? Por que utilizamos a partícula de tópico 는 com cho? O uso da partícula de tópico na frase acima tem a função de deixar claro que você não sabe ou não se importa ou no momento não acha relevante informar o que seu irmão, seu pai, seu colega ou qualquer outra pessoa faz da vida, mas sim de afirmar com certeza que você é um estudante. Ou seja, como eu disse aqui em cima, ela teve a função de enfatizar, aqui em azul, vocês podem ver no blog, enfatizar que você está fazendo uma afirmação apenas sobre uma coisa específica. Ou seja, está falando só sobre esse cho, sobre eu. E geralmente, só para facilitar essa explicação para vocês, geralmente, quase sempre, nem sempre, mas geralmente, na verdade, os pronomes costumam vir acompanhados da partícula de tópico em coreano. Então, vocês vão ouvir muito chonen, significando eu. Bem, nessa frase, 여자가 케이크를 먹어요, 선생님은 우유를 마셔요. Tanto 여자가, tanto mulher, quanto 선생님, professor, em português seriam sujeito. Porém, em coreano, nem sempre o tópico da oração equivale ao sujeito da língua portuguesa. Nesse caso, 는 pode ser usado, a partícula de tópico 는 pode ser usado para enfatizar algo específico. Ou seja, vamos aprender mais um vocabulário e aprender o que eu quis dizer com isso. 오늘 significa hoje. 오늘. 남자, homem. 일하다, trabalhar. 일하다, trabalhar. Temos a frase 오늘은 남자가 일을 해요. 오늘은 남자가 일을 해요. Observem aqui que eu não conjuguei o verbo irá como ireó, mas preferi separar 일을 해요. E temos aqui o sujeito da oração namja, o homem, ele está realizando uma ação, que é a ação de trabalhar, identificada pela partícula de sujeito ka. Mas, espera aí, por que eu utilizei a partícula de tópico com a palavra onul, que significa hoje? Ela não é sujeito nem objeto da oração, ela é só uma palavra identificando o tempo. Bem, o uso da partícula de tópico nessa frase serve para especificar que você não sabe o que o homem fez ontem ou fará amanhã, mas que onul, hoje, com certeza ele está trabalhando, ou seja, você só está enfatizando o hoje, você quer falar o que o homem está fazendo hoje. Então você não fala simplesmente onul, mas sim onuren, porque você está usando a partícula de tópico para reforçar isso. Como vocês podem observar, onul não é o sujeito da oração, mas sim o tópico, pois o sujeito é a pessoa que está realizando a ação de trabalhar.
que é o namja, marcado pela partícula de sujeito ka, namjaga. Bem, um outro uso da partícula de tópico serve para fazer uma pergunta sobre uma outra coisa relacionada a algo dito anteriormente, sem que haja necessidade da frase inteira ser repetida. Muita informação, né? Mas é bem simples. Vamos, por exemplo, fica melhor de entender. Temos aqui novamente as palavras mul, que significa água, e uyu, que significa leite. A pessoa A fala, Murul machoyó, eu estou bebendo água. Murul machoyó. Aí a pessoa B pergunta, uyu nunya? Uyu nunya? E quanto ao leite, você está bebendo também? Ou seja, a A falou, né? Murul machoyó. Aí a B, uyu nunya? Ou seja, a B quer saber se, além da água, se a pessoa B ou se a pessoa A também está bebendo uma outra coisa. Ou seja, já é um tópico diferente. Não está falando mais da água. Agora ele já quer saber se o leite também está sendo bebido pela pessoa A. Bem, como eu disse anteriormente, ao invés dele perguntar o yurul machoyó, ou seja, você está bebendo leite, repetir o verbo novamente, ele só fez colocar a partícula de tópico nan e a frase ficou clara. O yununya? E quanto ao leite? Aí fica subentendido o você está bebendo também? Vocês podem observar aqui no yununya o uso da terminação yo logo após a partícula de tópico nessa frase acima que eu acabei de falar. O yununya. Ela serve para indicar que a conversa está sendo mantida no nível polido informal. Bem, não sei se a explicação ficou muito clara, vou repetir novamente para que vocês fixem melhor na cabeça de vocês. O que eu quis dizer é que perguntar sobre uma outra coisa relacionada a algo dito anteriormente. O que é que a pessoa B perguntou? Se a pessoa A está bebendo leite também. Mas para não repetir o verbo beber, ele só precisou utilizar a partícula de tópico nan, que tem essa função. Ou seja, o yununya e leite também. Você também está bebendo leite? Bem, e por hoje é só, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre o uso dessas partículas, vocês podem deixar a pergunta de vocês aqui no vídeo ou lá no blog, que eu tentarei responder. A partir dessa lição, vocês verão cada vez mais exemplos utilizando as partículas de sujeito, objeto, tópico. Então, acredito que se restaram dúvidas, se vocês ficaram confusos, mais para frente vocês entenderão melhor e vai se tornar um processo natural. Então, continuem praticando, não desistam. Coreano tem suas dificuldades, mas com o passar do tempo vocês verão que superar essas dificuldades, que é uma língua muito lógica, que dá para superar essas dificuldades. E logo vocês estão falando muito bem. Então, suga haseyo, annyeong.